século XII que estaleiros do sul da Europa criaram a caravela, embarcação de grande importância na era das conquistas marítimas. Caravelas como as que faziam parte da frota de Cabral, quando aqui aportou em abril de 1500. A armada de Cabral, com a cruz de Cristo pintada em suas velas retangulares, também era composta de naus, pesadas embarcações mais adequadas ao mar por resistirem aos ventos alísios. Foram naus que trouxeram Fernando de Noronha em 1503 para tomar posse das terras arrendadas por 12.000 ducados. A bordo de naus, muitos anos depois, Tomé de Souza chegava à Bahia para instalar o governo central do Brasil. Caravelas, naus e galeões, estes com grande poder de artilharia, eram equipados com quadrantes de madeira e astrolábios, que permitiam observar o mar e medir a distância dos astros. Instrumentos de precisão precária, mas naquele tempo essenciais para o sucesso da navegação. Antes de instalar o governo central do Brasil na Bahia, Portugal investia 80 mil cruzados nas capitanias hereditárias sem nenhum retorno financeiro. Enquanto isso, prevalecia o contrabando de pau-brasil por aventureiros de outras nações. Para reprimir o contrabando, eventuais invasores e defender-se dos índios, Tomé de Souza fundou a cidade do Salvador dentro de uma fortaleza bem ao estilo das cidades medievais, com portas ao norte, hoje Misericórdia, e ao sul, atualmente Praça Castro Alves. O muro original foi levantado com cal extraída de Itaparica e paliças, como as usadas pelos tupinambás. 7 ruas faziam parte do núcleo inicial da cidade. Numa delas, paralela à encosta do mar, foi edificada a Câmara Municipal e a residência dos governadores. O Brasil ganhava, a partir da Bahia, uma estrutura de governo que passou a ser ameaçada por corsários invasores a serviço de reis e comerciantes das nações europeias. 16 religiosos franciscanos acompanhavam a expedição de Cabral para converter almas ao cristianismo em Calicut, na Índia. Como chegaram primeiro ao Brasil, foi na Bahia que Frei Henrique rezou a primeira missa. Mas foram os jesuítas a primeira comunidade organizada a se instalar no Brasil. Vieram com Martim Afonso para a capitania de São Vicente e, mais tarde, com Tomé de Souza para a Bahia. Em uma aldeia na ladeira do Carmo, catequizavam os índios e, em Água de Meninos, plantavam frutas e verduras para seu alimento. Os monges beneditinos chegaram mais de 30 anos depois. Receberam muitas terras em doação e sua igreja foi elevada à condição de primeira abadia das Américas. Também vieram os franciscanos e, no século XVII, carmelitas descalços e capuchinhos. Ainda na primitiva Salvador, foi fundada a diocese e, mais tarde, a arquidiocese da Bahia. Ainda hoje, sede do poder eclesiástico no Brasil. O governo central já estava instalado em Salvador quando Nicolau de Villegagnon invadiu a Guanabara com 600 homens para criar um império francês no Brasil. Foram expulsos pelo governador Mendes Sá e seu sobrinho Estácio de Sá funda então o Rio de Janeiro. Em 1580, Filipe II, rei da Espanha, foi aclamado rei de Portugal e suas colônias. Portugal alia-se então aos franceses e propõe trocar o Brasil por apoio militar para a reconquista do trono. Não deu certo, mas por muito tempo, franceses e ingleses rondaram a costa brasileira. Passado o perigo, vieram os holandeses, de olho na riqueza que representava o açúcar. Depois de algumas tentativas, invadem o Brasil por Salvador. Ficaram um ano entre nós, até serem expulsos pela Armada Espanhola. Mas não desistiram e fizeram nova tentativa sob o comando de Maurício de Nassau, que estava instalado em Pernambuco. Foram novamente repelidos. Em 1647, os flamengos invadem a ilha de Itaparica e, mais tarde, o Recôncavo. A coroa reage e reforça o apoio militar ao Brasil. O resultado, um ano depois, é a expulsão de Nassau e seus homens após a Batalha dos Guararapes. Chegando com Tomé de Souza para ser almoxarife de Salvador, foi a partir deste castelo que Garcia Dávila construiu seu império. Uma longa extensão de terra que seus netos e bisnetos expandiram pelo Nordeste até o Maranhão.
Situada em local estratégico, a Casa da Torre vigiava a costa e prevenia os fortes de Salvador com sinais de fumaça contra eventuais invasores. Era, ao mesmo tempo, residência e fortaleza de Garcia Dávila. Em torno dela, surgiram criações de gado e engenho de açúcar. Semelhante a outras construções portuguesas de influência árabe, o castelo de Garcia Dávila e suas milícias indígenas tiveram um papel decisivo na luta contra os holandeses em 1625. Donos de grande patrimônio, os Dávila contribuíram na construção de igrejas. 14 gerações perpetuaram a memória do senhor feudal e seu castelo, o mais antigo monumento do Brasil em terras da Bahia. As cartas de doação das capitanias hereditárias recomendavam o plantio da cana-de-açúcar como principal atividade econômica. Os donatários foram os primeiros senhores de engenho, já que a cultura da cana exigia altos investimentos. A cana veio da Ilha da Madeira, que também exportou mão de obra, técnicas de cultivo e processamento, como as moendas de bois, onde o caldo escorria para um grande tacho de cobre e era misturado com cinzas para se transformar em açúcar. Nos engenhos existiam a casa grande, capela e senzala para os escravos. A cana-de-açúcar foi nosso principal produto de exportação. A Bahia era um dos maiores produtores do país, mesmo com a destruição de engenhos pelos holandeses no Recôncavo. Mas o fim do tráfico de escravos, as técnicas de cultivo e processamento defasadas e o aumento da produção de açúcar em outras nações mais próximas dos centros consumidores puseram fim, 4 séculos após o descobrimento, ao ciclo do ouro branco. Na Europa, os homens negros eram chamados de mouros e a escravidão considerada uma maldição bíblica. Segundo a lenda, os negros eram descendentes de Cã, o filho de Noé punido por Deus. Motivos não faltavam para justificar o absurdo comércio desses seres humanos. Desde os primórdios do governo central, o Brasil iniciou o comércio de negros. Vieram primeiro de São Tomé para substituir os índios nas plantações de cana. Mais tarde de Guiné e Angola, e já no século XIX de outras províncias africanas. Calcula-se que 6 milhões de escravos foram introduzidos no Brasil. Atacadistas internacionais como Xaxá, que era negro, mas possuía um entreposto em Benim com milhares de escravos a seu serviço, transformaram Salvador e Rio de Janeiro nos maiores centros negreiros do mundo, junto com Havana, Cartagena e New Orleans. A proibição do tráfico não desestimulou os comerciantes, que, ao contrário, intensificaram a prática, fazendo grandes fortunas. Os mesmos ingleses que interceptavam navios negreiros forneciam armas, roupas, grilhões e até embarcações às escondidas. O mundo se omitia e o tráfico continuava.